Celebrando com Gil Fuentes. Se liga no que eu vou te contar. No Sicredi você poupa pra ganhar. Poupança premiada é ter com quem contar, é ter o melhor futuro no presente. Se liga, Sicredi tem poupança premiada. Você vai poupar e ter a chance de ganhar uma bolada. Ter com quem contar é confiar na caminhada. Sicredi, poupança premiada. Sicredi é ter com quem contar. Você já tem a poupança premiada do Sicredi, são 4,2 milhões em prêmios por mês. São 10 sorteios semanais. Você pode receber até 5 mil reais numa semana ou 50 mil no mês. Tá aqui a poupança premiada do Sicredi. Tem aqui o Léo Santana e a Ana Castela na abertura. Tá aqui na abertura do nosso Celebrando. E no Celebrando de hoje eu recebo um pai atípico, escritor e também professor universitário, que eu já conheço a trajetória dele há muitos anos aqui da cidade de Suzano, Ronaldo Pazini, que eu agradeço imensamente pela presença. Ronaldo, obrigado, viu? E hoje, segunda-feira, dia 28, você vai assistir outro dia, você vai ficar sabendo que no dia 28 ele está promovendo uma noite de autógrafos em Mogi das Cruzes, não é isso? Isso, exatamente. De 2 livros que já foram lançados. Exato. Conta um pouquinho pra gente, Ronaldo. Legal, Gil. Primeiramente agradecer o convite, né? Obrigado. Um prazer estar aqui com você. E também conheço a sua trajetória e me orgulho de ser seu amigo, né? Há muitos anos. Tudo que você representa, né? Na cidade, na comunicação, que é uma questão tão importante, né? Da gente desenvolver. E você é um líder, um ícone nessa questão. Obrigado. Então agradeço de estar aqui. E é isso. Então hoje, dia 28, segunda-feira, na Universidade Brás Cubas, né? Na nossa biblioteca, né? A gente vai ter uma noite de autógrafos para celebrar. A biblioteca leva o nome do professor Maurício Sherman, que é o fundador da Universidade de Brás Cubas. Exatamente. A faculdade está comemorando 85 anos, né, de existência, né? Ela foi recentemente adquirida pelo Grupo Cruzeiro do Sul. Exato. E, enfim, mas é uma universidade que tem uma história, né? Uma representatividade muito grande, a formação de muitos profissionais. Então a gente vai estar hoje fazendo essa noite de autógrafos, celebrando também a 3ª edição do livro, né, que fala sobre o autismo, que é o que ele vai falar primeiro, né, que é esse livrinho aqui. O que ele vai falar primeiro. É isso aí. Lá também vou estar autografando o meu primeiro livro, que é o Não Seja Vazio. O Não Seja Vazio é o primeiro livro. É o primeiro livro Mas autoral. Mas tem alguma coisa a ver com o autismo. No finalzinho dele eu conto um pouco da trajetória, porque foi lá... Quando eu terminei de escrever o Não Seja Vazio, que eu tive o diagnóstico do autismo no meu filho. Do seu filho. Que é o Luiz Felipe, que está com 11 anos. Ele fez 11 anos. Isso. Caramba. E ele, na época, tinha 2 aninhos, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas no Não Seja Vazio eu falo um pouquinho que eu já estava estudando, né, o autismo, porque é uma complexidade muito alta, né? Então, a gente tem que estudar sempre e o livro foi o resultado desse estudo. Ainda... Para quem não conhece, quer ter acesso ao livro, o arroba do Instagram dele é @prof de professor Ronaldo Pazini, Pazini com um Z só. Isso, exatamente. Prof. Ronaldo Pazini. E pela Amazon encontra os livros. Sim. Hoje as livrarias, as plataformas, né? Elas têm um livro. Aqui na cidade de Mogi, tem na Livraria Leitura, né? O livro você pode pegar a qualquer momento. E das plataformas digitais, né? Encontra também. Encontra e recebe em casa, né? Ronaldo, pai atípico. Você só tem o Luiz Felipe? A minha esposa tinha um filho quando eu conheci, né? Hoje ele está com 18 anos. 18 anos. Que não deixa de ser filho também. Claro que não. Não é? Então, o Luiz Felipe, quando chegou, foi um susto. Nos primeiros momentos, vocês não percebem absolutamente nada? Então, como eu falei, o autismo, assim, ele é bem complexo, né? A gente fez todos os exames pré-natais, fez todo o acompanhamento, né? Mas isso não dá em pré-natal. Ele não aparece, exatamente, ele não aparece. Então, assim, quando nasceu, fez todos os exames também na maternidade, também não acusou nada, né? E dentro do seu desenvolvimento natural da criança, de bebezinho ali, né? A gente foi percebendo algumas características, né? Que são mais acentuadas. Mas você não tinha conhecimento de autismo de absolutamente nada? Eu tinha um conhecimento leve, vamos dizer assim. Leve, porque você já
convivia com crianças, talvez? Exato. Como professor de educação física. Exato. Eu já tinha algum contato, né, com alunos, já tive contato com alunos, até na universidade, a matéria que eu leciono é esportes adaptados, então a gente dá uma pincelada ali falando sobre as deficiências, né? Já falava sobre autismo, mas já não tinha na família nenhum caso, nenhuma proximidade, né? Então, quando a gente teve o Luiz Felipe, ele foi crescendo dentro do normal ali, e aproximadamente com 1 ano e 8 meses, né, que a gente teve o diagnóstico. Mas ele já andava? Ele começou a andar normal, 1 aninho ele já andava, né? Não falava? Não falava. Até nada? Que, nada. Não verbalizava? Não verbal, né? Não falava. Até que o nome do livro é o que ele vai falar primeiro, porque em casa a gente tinha essa aposta, né? O que ele vai falar primeiro? Será que é mamãe? Mas emitia sons? Emitia sons. Gritava, chorava? Sim, ele emitia sons, né? Mas nenhuma palavra concreta, né? Nenhuma palavrinha que a gente pudesse entender o que ele falava, né? Então foi uma das questões que a gente foi observar e procurar um acompanhamento, né? Então, o importante, até a gente dizer aqui para quem está nos assistindo, é que quando perceber algum atraso dentro do desenvolvimento da criança, para ir atrás, para que procure os especialistas, né? Então, a gente foi lá atrás de psicólogo, que, né, foi acompanhando ele por 6 meses até dar o diagnóstico. Então, o médico também da parte neurológica, né, que faz o acompanhamento, e através de alguns testes, né, que a gente foi fazendo, e a gente chegou a esse diagnóstico, né? Que, como você falou, não é fácil no primeiro momento, né? O impacto é muito grande. A gente conversou antes um pouco aqui de iniciar, e eu falei a respeito disso, que não deve ser tão simples assim receber um diagnóstico. Porque ninguém quer, nenhum pai quer. A gente quer filho saudável, que pule, grite, xingue, que a gente brigue. É isso que a gente quer. Mas eu imagino que ele deu o mesmo trabalho, né? Sim, porque sim. é criança, né? Criança. É assim, o autismo é uma coisa que ela é permanente, né? Não tem como a gente tirar, né? Eu gostaria, né? Porque eu falo muito assim, né? Até eu dou palestras, cursos, treinamentos hoje sobre isso. Eu pudesse tirar o autismo, assim, né, dele, jogar para longe, sumir com isso, eu poderia fazer. Mas como a gente não pode, é uma coisa que a gente tem que estudar, conviver e tentar melhorar dentro das possibilidades da criança. Mas ele recebe, desde então, um tratamento específico e adequado para o problema que ele tem, o transtorno que ele tem. Sim, exatamente. O autismo, ele tem algumas questões de características que a gente fala, onde a criança ela desenvolve de forma diferente. Então a gente fala muito da comunicação, né, como a gente fala aqui da parte do livro, a interação social, né, e o comportamento. Então são 3 questões que as características de entendimento das situações pela criança é diferente. Por isso que ela precisa ser acompanhada por um grupo, né, de profissionais que entendam dessas questões para que consiga melhorar essas funcionalidades dentro do dia a dia da criança. E você me falou também que ele estuda num colégio particular, mas numa sala... regular, normal. Regular. Isso. E o relacionamento dele com outras crianças? Então, é uma questão que a gente sempre está observando, né? Hoje ele tem um bom relacionamento, ele participa das atividades, mas o que a gente percebe? Por conta do autismo, tem algumas situações que para ele é muito complexa, né? Então, por exemplo, ele está chegando agora no 6º aninho, né? Então ele vinha de um ensino fundamental, onde era uma professora que ficava ali um tempo com os alunos, mudava de matéria, era mais tranquilo para ele conseguir acompanhar. Quando vai evoluindo, a gente percebe que começa a ficar muito complexo, né? Então, outro dia, por exemplo, estava tendo aula de história da parte de Revolução Francesa, por exemplo. Então, para ele não faz sentido aquele conteúdo, né? Então, ele precisa ter uma questão adaptada. Então, por exemplo, puxa, Revolução Francesa, vamos falar da França, vamos falar das cores da bandeira, vamos falar da capital do país, enfim, situações que são mais fáceis de ele entender, porque um tema muito abstrato é muito complicado. Então, o que a gente fala dessa questão educacional? Que as escolas precisam estar preparadas para fazer essa adaptação. Eu ia além disso do que você está falando agora. Na verdade, nós não temos preparo para receber crianças com transtornos em nenhuma escola regular. É isso. As pessoas... Porque veio esse avalanche, né, que muitos dizem que é modismo, muitas vezes, mas tem um pai aqui dizendo que não é. Que é constatado, inclusive, e o pai sabe, a mãe sabe a deficiência e a dificuldade que é conviver com uma criança. Diferente, não é? Essa história de transtorno do espectro autista,
que um tempo atrás a gente não ouvia falar, né? Não tinha conhecimento. Não tinha conhecimento, né? Verdade. E você convive com isso há pelo menos 8 anos no seu dia a dia. Eu redirecionei a minha carreira praticamente, né? Mudei muitas coisas e eu fui me especializar na parte do movimento. Tá. Né? Então, assim, hoje eu atuo clinicamente, atuando com a psicomotricidade, Ok. que é uma forma de terapia alternativa para as crianças com autismo. Então, assim, obrigatoriamente ela tem que ter o acompanhamento psicológico, do terapeuta ocupacional, né? E da parte da fonoaudiologia para desenvolvimento, né? Mas existem outras terapias também que são comprovadamente benéficas às crianças com autismo. E uma delas é a terapia do movimento, que é essa onde E a entra... aceitação da criança para estes tratamentos, como é? Exato. Não é Gil. tão simples também. Não é tão simples, né? Então, você tem todo um preparo, né? Você tem uma especialização que é dentro da análise do movimento, da psicomotricidade, por exemplo, de adaptar as atividades para aquela realidade da criança. Então, você tem que, por exemplo, criar vínculos com a criança, você tem que saber do que ela gosta, e a partir daí você introduzir a terapia do movimento, que é desenvolver habilidades básicas de movimento. Vamos dar um exemplo. Vamos supor que a criança não fala, porque ela não consegue pronunciar ou não consegue se comunicar através da fala. Mas através do seu corpo ela consegue. Ela consegue apontar, ela consegue orientar para o papai e para a mamãe o que ela quer, né? Na hora de ir no banheiro, por exemplo, ela passa a mão na barriguinha, puxa, já sabe que ela está com vontade de ir no banheiro, na questão da alimentação também. Então, assim, usar o próprio corpo para uma forma de linguagem, né? Entendi. Esses 2 livros que estão sendo, que hoje tem a noite de autógrafo, que já estão na 3ª edição, a gente sabe que também serve como uma ajuda muito grande para os papais, mamães de primeira viagem que se deparam com a situação. Paralelamente, o Ronaldo Pazini, professor universitário, pai, atípico, também escritor, ele tem um projeto no Suzaninho, Suzano Futebol Clube. Suzaninho é um clube tradicionalíssimo na cidade de Suzano, que é o TEA Movimente. Como é que é isso? Então, Gil, pensando nessa questão, né, dos atendimentos, a gente tem uma parceria com o Suzano Futebol Clube, aqui agradecer ao Marcelo, o presidente do clube, né, ao Lázaro, Marcelo Rogério, ao Júnior, né, o pessoal do clube, e nós montamos uma sala completa, com todos os equipamentos necessários para fazer essa terapia do movimento. Então a gente acolhe essas crianças e cria uma rotina de movimento. Por quê, Gil? Infelizmente ainda muitas crianças autistas passam grande parte do dia dentro do seu quarto, sem ver o mundo, sem interação, às vezes num joguinho, no celular. Isso dependendo do grau. Exato. Ele contou para mim também, antes de iniciar, que o Luiz Felipe, filho, teve uma evolução. Sim, todos eles evoluem, Gil. Se tiverem um acompanhamento adequado, a criança evolui, ela aprende, ela consegue se desenvolver. Porém, a gente sabe que essas 3 características que eu falei, né, da linguagem, do comportamento e a interação social, ela dentro de níveis, a criança precisa de apoio, né, para conseguir o desenvolvimento. Então esse apoio o que é? Ou ela precisa de pouco apoio, que seria um grau mais leve, ou ela precisa de muito apoio, que seria um grau mais severo do autismo, né? Então dentro desses graus, a gente considera que a terapia ela é um caminho para desenvolvimento de aprendizagens, né? Aprendizagens principalmente das questões sociais. Por que eu falo isso? Porque eu quero que meu filho tenha autonomia, né? E eu sei que um dia eu não vou estar aqui, nem a mãe dele vai estar, né? Então a gente tem que preparar ao máximo essa criança para ela se virar sozinha, para ela fazer um alimento, para ela trocar de roupa, tomar banho, as questões de higiene, para ela ter um entendimento, desde que seja básico, da sobrevivência, né? É triste ver algumas notícias, né? Recentemente lendo um desses sites, né, de uma criança que morava sozinha com a mãe e a mãe teve um infarto. Você soube dessa história? Não. E a criança não sabia preparar um alimento, não sabia pedir ajuda, por exemplo, e ela ficou lá durante muito tempo sozinha, até que um familiar chegou e encontrou uma situação bem degradável, né, questões de higiene, de saúde, enfim. Triste. Então, assim, são exatamente histórias tristes, né? Como da criança que cai na piscina e não sabe nadar e vem a óbito, né? Então, nesse projeto TEA Movimente, a gente oferece a psicomotricidade e a natação também. Suporte para que as crianças possam... E eles aprendem, né, Ronaldo? É incrível, é muito bacana. Aprendem.
E é encontrar a chavinha certa, né? Eu gosto de dizer, falo no livro sobre isso, é como se você tivesse um cadeado, que fosse o cérebro da criança, e várias chavinhas, né? E você vai tentando abrir ali, e a gente chama isso de reforçador, né? Quando você descobre o que a criança gosta, e você usa aquilo para desenvolver alguma habilidade, né? Dentro da psicomotricidade tem uma habilidade muito importante, que é do equilíbrio, né? E eu tenho que ensinar a criança a andar de bicicleta, por exemplo. E eu tenho um paciente que é muito interessante, eu conto como um caso de sucesso, que ele gosta muito de dinossauro, aquilo é reforçador para ele. Ele faz tudo de dinossauro. Ele sabe a época do dinossauro, a alimentação, ele sabe tudo. Então eu uso o dinossauro como uma forma de fazer com que ele ande de bicicleta. Então põe o dinossauro lá na cestinha da bike, ó, vamos levar o dinossauro para passear. Ele leva. Então ele vai levando. Se eu tirar o dinossauro, ele não quer andar de bicicleta mais, porque na cabecinha dele, né, o andar de bicicleta e levar o dinossauro para passear é reforçador. E isso é para tudo. Pode ser um alimento que a criança gosta, então vamos fazer uma atividade, a gente usa um alimento, pode ser o elogio, o aplauso, enfim. Você usa dessas técnicas, né, que é da análise do comportamento aplicada para reforçar algum comportamento positivo da criança. Mas você não descobriu tudo isso sozinho, evidentemente. Não. Você foi fazer Exato. cursos de especialização para se aprofundar. Exatamente. E poder, inclusive, não só cuidar do seu filho, mas cuidar do filho dos outros, de outras pessoas. Exato. E é uma coisa constante, Gil. A gente não para de estudar, não para de ler, de procurar participar de congressos, né, de estudos. E principalmente eu e minha esposa. A minha esposa, depois de 20 anos na área de educação, foi fazer agora uma faculdade na parte de fonoaudiologia, né? Porque não tem profissional. São poucos os que têm uma agenda lotada, né? Então precisa de muito profissional ainda para atuar com essa demanda crescente do autismo, né? E os convênios, que sempre a gente bate nessa tecla aqui, quando eu recebo a Silvia Martins, volta e meia aparece aqui, o Martins e Filho, né? E a grande queixa é que os convênios ainda não dão assistência para essas famílias. O que a gente sabe é que assim, é um custo alto. Você não tem profissional, tem poucos profissionais, então a demanda é muito alta. Enfim, um profissional ele recebe um pouco mais quando atua com essas especialidades, né? Então, os convênios fazem de tudo para barrar os atendimentos. Então, às vezes, você tem até liminar. Então, meu filho tem uma liminar do juiz que concede que ele tenha todo o acompanhamento. Absurdo isso. E, vez ou outra, o advogado liga, olha, barrar a liminar, você tem que entrar novamente. É vergonhoso. Sabe, porque o convênio conseguiu barrar aquela liminar. Então, você tem que adicionar novamente o advogado e fazer todo o processo. Mas eu entendo assim, imagina uma família que não tem esse conhecimento, que não tem essa... Que existem muitas. Ainda não tem acesso, né? Então no livro eu até ensino como que é o passo a passo para você fazer um processo para você ter acesso à lei, né? Porque a lei ela preconiza essa questão. Mas, infelizmente, em termos de saúde, o nosso país está muito atrasado. A gente sempre bate, tá aqui, ó, Clínica de Atendimento Multidisciplinar Martins e Filho. Toda vez que a Silvia vem aqui, a gente bate nessa tecla em relação aos convênios. Se eles de fato estão fazendo o papel deles ou se eles continuam negligenciando, não tem por que eu não dizer isso aqui, no atendimento com crianças que de fato necessitam de um tratamento. Não foi o Ronaldo que falou, fui eu. Não é porque às vezes ainda vai arrumar uma confusão para ele. Não, eu estou falando a realidade. A realidade. É o que eu passo com meu filho, né? E o que eu percebo também as outras famílias, né? Você ter um plano de saúde é fantástico, porque... E não paga barato, né? Não paga barato, mas você já tem acesso a essas terapias básicas, né? A psicóloga, a TO e a fono. Essas terapias já vão ajudar muito. O problema é quando você tira a possibilidade da criança fazer essas terapias, né? É isso mesmo. E no lado social também a prefeitura às vezes não consegue absorver pelo número de casos, e como eu falei, poucos profissionais que são capacitados para atender, né? Então fica um círculo vicioso. A pessoa não tem acesso, não tem profissional, não tem para onde correr e o tempo vai passando. Verdade. Bom, a gente já está encerrando aqui o nosso bate-papo. Ronaldo, quero muito agradecer a tua presença aqui. Volto a convidar vocês todos. Vou deixar o Ronaldo convidar vocês. Se não puderem, evidentemente o programa vai estar passando aí no horário que ele vai estar autografando, porque a gente gravou um pouquinho mais cedo, né? Mas através da plataforma da Amazon vocês podem conhecer, falar aqui o nome dos 2 livros, onde as pessoas encontram. Legal, então vamos lá.
Esse E ele livro- vai me presentear, ele não vai embora. Ele não vai sair daqui sem me deixar o livro, não, hein? Vou autografar, né? Esse é o livro sobre o autismo, o que ele vai falar primeiro, né? O que o Luiz Felipe falou primeiro? Olha- Papai, sua mulher vai bater no Não, eu seu. não posso dar esse spoiler. Né? Ah, não pode, tá no livro. Não, tá Quer no saber? livro, você tem vai que ler o ler. livro. Mas eu posso falar a primeira frase que ele falou. E até emociona de lembrar, porque eu estava no computador fazendo um relatório da empresa importante ali, de um balanço final do mês. E ele foi chegando assim pertinho, bateu no meu braço e falou: papai, vamos brincar? E eu lembro assim que Você quase morreu. eu parei o que eu estava fazendo na hora, nem lembro o que era mais, mas que eu fui brincar com ele, né? E essa reflexão eu trago no livro, né? Porque nós pais atípicos precisamos estar disponíveis para brincar, para Puxa interagir, vida. para interagir com essa criança que ela precisa de uma interação diferente, né? Então, o livro conta muito dessas histórias, algumas histórias de outras pessoas que eu atendo, que também deixaram alguns depoimentos, né? Então é interessante. Chegamos na 3ª edição, que é um marco bacana no Brasil, Legal. porque não somos uma sociedade de leitores, né? Mas é isso. Então, você pode me procurar, como o Gil falou, no @prof. Ronaldo Pazini, né? A gente manda um livrinho lá para você, nas plataformas digitais também. E esse primeiro livro, que também é muito interessante, que fala sobre qualidade de vida, Gil. Tá. Então hoje nós procuramos isso, mas qualidade de vida, né? Então tem alguns conceitos importantes, tem um capítulo do Douglas de Matteo, não sei se você conhece. Claro, tem um artigo que eu escrevi juntamente com ele num livro maravilhoso. Exato, da o Douglas é editora. um parceiro aqui do Douglas livro, é né? fabuloso, queridíssimo. E ele fala dessa questão tão importante da mudança de comportamento, né? De você querer realmente mudar o seu comportamento em alguma coisa que você vê que você precisa mudar, né? Sim. Eu trouxe aqui um presente para você, que é uma camiseta. Olha lá. Olha lá. Essa camiseta é de uma corrida que a gente organizou. Tira ela do Né? saquinho aí. Foi a corrida muito interessante, foi 25 anos do 32º Batalhão de Polícia aqui de Suzano. Que legal, olha Né? que linda. Então, é uma camisa comemorativa, né? Olha aí. E tô te presenteando para você fazer a sua atividade física. Não sei quem falou pra ele que eu não faço, hein? Ó. Acho que já me dedaram lá em Samuca. Para continuar fazendo, né? Aqui, Você ó. já faz. E o ano passado a gente fez a primeira corrida de conscientização sobre o autismo Linda. também, aqui na cidade de Suzano, né? Foi um sucesso de participação. E é isso, a gente tenta sempre, através de exemplos, né? Procurar com que as pessoas melhorem algumas questões que estão lá dentro, que a gente sabe que precisa melhorar, mas às vezes falta um start. Precisa pra que de um aconteça. empurrãozinho. Ronaldo, você vai levar de lembrança? Olha, chegando aqui o boné do Legal. Sicredi para quem faz caminhada, para quem às vezes. Ótimo. Eu não sei usar boné, tá? Eu gostei dessa cor. É palmeirense? Palmeirense. Se fosse corintiano, já não ia querer levar o boné. Não, ia levar também. Sicredi, obrigado pelo carinho que você tem com todos que passam por aqui. O Ronaldo palmeirense já vai Legal, levar um obrigado. boné do Sicredi para fazer sua caminhada. Com certeza. Sucesso para você, eu te agradeço imensamente. A gente Obrigado. terminando aqui, ele vai autografar os livros para mim. Obrigado, Obrigado, viu? Gil. Obrigado, pessoal. Sucesso, viu? Obrigado. Te agradeço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.